Não é de hoje que se fala a respeito do fim do mundo. Você acha que os eventos recentes podem ser mera coincidência? Há muitos estudos, teorias e previsões que dizem que o fim dos tempos está próximo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o calendário maia. Trata-se de um sistema de calendários e almanaques distintos que foi utilizado pela civilização maia da Mesoamérica pré-colombiana. Em uma primeira interpretação de estudiosos, o calendário apontava a data de 21/12 de 2012 como o dia do fim do mundo. Obviamente isso não aconteceu, mas qual a probabilidade da interpretação estar errada? E se o certo fosse 12/12 de 2021, ou até mesmo 21/12 de 2021? Vejamos pelo lado da ciência. Um grupo de pesquisadores da Austrália, Estados Unidos e México, citando mais de 150 pesquisas, descreve um estudo que 3 grandes crises vão ameaçar a vida na Terra nos próximos anos: distúrbios climáticos, redução da biodiversidade e consumo humano excessivo, além do aumento excessivo da população. De acordo com esse estudo, desde o início da agricultura há 11 mil anos, a Terra já perdeu cerca de 50% de suas plantas terrestres e aproximadamente 20% da sua biodiversidade animal. Com isso, os principais ecossistemas do planeta serão prejudicados. Menos insetos para polinizar as plantas, sobrando poucas para fazer a filtragem do ar, água e solo. Como consequência, haverá poucas florestas capazes de proteger os humanos de enchentes e outros desastres naturais. Por conta das mudanças climáticas, esses desastres virão mais fortes e com maior frequência, elevando o nível do mar, forçando pessoas de diversos países a se tornarem refugiados, o que irá colocar mais vidas em risco e também provocar uma disrupção da sociedade. Em uma outra perspectiva religiosa sobre o fim dos tempos, temos também o que conhecemos como Apocalipse, apresentando também os 4 cavaleiros, que existem diversas outras narrativas a respeito. Num contexto marcado por violência e hostilidade, o apóstolo João de Patmos teria escrito o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, também conhecido como o livro do Apocalipse. Nele, há revelações de Jesus Cristo feitas ao autor. Mais do que o fim do planeta, João anunciava o fim dos que mandavam no mundo naquela época. Você também acha que medidas para ajudar o planeta podem surgir no momento em que os terríveis governantes de diversos países perderem seu poder? O Apocalipse tem início com a vinda do Anticristo, que governará o mundo por 1000 anos. No Novo Testamento, Anticristo é tudo contra Cristo. No livro do Apocalipse, o Anticristo é personificado no imperador romano Nero, perseguidor e assassino de cristãos. E os 1000 anos podem ser tanto literais quanto figurativos, dependendo da corrente interpretativa. Com tanta maldade acontecendo atualmente, você acha que o Anticristo já esteja entre nós? Interessante lembrar que o evento do Apocalipse tem como missão exterminar o futuro, 1/3 da humanidade. Missão dada a um exército de 200 milhões junto aos 4 cavaleiros. O líder é o Cavaleiro do Cavalo Branco, que simboliza a conquista, também conhecido como o Anticristo. O do Cavalo Vermelho empunha uma espada, representando a guerra. O do Cavalo Negro traz a fome e a miséria. Por último, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo é a morte. Você conseguiria relacionar acontecimentos recentes com o que simboliza cada cavaleiro e até mesmo o Apocalipse? Com relação à guerra, podemos pensar a respeito dos recentes ataques dos Estados Unidos à Síria, em combate com o grupo jihadista do Estado Islâmico. Enchentes na China, que deixou mais de 160 mil moradores de Zhengzhou em situações precárias. Devido ao que estamos vivendo nos últimos tempos, segundo a ONU, houve um aumento de 118 milhões de pessoas que passaram fome no mundo em 2020. Partindo do espiritismo, o médium mais famoso do Brasil, Chico Xavier, teria feito uma previsão em 1971, no programa Pinga Fogo, falando sobre a data limite para a humanidade passar por transformações profundas.
Segundo ele, devido à chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969, as entidades se reuniram no mundo espiritual e decidiram dar o prazo de 50 anos para a humanidade. Se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, vencido o prazo de 5 décadas, a Terra e seus habitantes viveriam uma nova era. Esta data limite aconteceu no dia 20 de julho de 2019. Menos de 6 meses depois, surgiu uma grande transformação nas nossas vidas. Desastres começaram a ser mais frequentes, entre tantos outros eventos que alimentam esta teoria. Além de todas essas teorias, também há previsões que devem ser lembradas. Em 2016, em uma entrevista no Rate Lectures da BBC Radio 4, o físico britânico Stephen Hawking apontou 4 possíveis cenários para o fim do mundo, todos estes causados pelo próprio ser humano. A primeira causa poderia ser pela inteligência artificial, segundo Hawking. Máquinas iriam evoluir sozinhas, refazer o próprio projeto a uma velocidade cada vez maior. Humanos, que são limitados por uma evolução biológica lenta, não poderiam competir e seriam substituídos. Outra forma de acabar com a humanidade seria uma guerra nuclear. As armas de destruição em massa atuais são capazes de acabar com a vida na Terra, e a proliferação dos arsenais nucleares é uma grande preocupação mundial. A terceira forma seria um vírus criado por engenharia genética. Segundo o físico, as armas nucleares precisam de instalações grandes, mas os estudos genéticos podem ser feitos em um pequeno laboratório, e não é tão fácil regulamentar cada laboratório no mundo. Seja por acidente ou algo planejado, é possível que seja criado um vírus capaz de destruir a humanidade. Por último, também já citado neste vídeo, o aquecimento global. Segundo Hawking, o aumento da temperatura pode se transformar em um processo autossustentável, se é que já não está assim. As secas e o desmatamento estão reduzindo a quantidade de CO2 que é reciclada na atmosfera. Também há o derretimento das calotas polares, que irá reduzir a quantidade de energia solar refletida de volta para o espaço e assim aumentar ainda mais a temperatura. Não sabemos até onde esse cenário pode chegar, mas existem diversas narrativas sobre o aquecimento global. Um exemplo é o recente filme da Amazon, Guerra do Amanhã. São diversas as teorias e estudos a respeito do fim do mundo. Você acredita em alguma delas? Qual parece ser a mais provável? Comente o que você pensa sobre o assunto. E ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo.